Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à terceira aula de Matemática Aplicada. Iniciamos a aula de hoje conversando sobre expressões numéricas. Elas são sentenças onde é possível encontrar uma ou mais das 4 operações básicas que vimos na aula 2, Relembramos. No exemplo que temos aqui, 2 vezes 14 divididos por 2 mais 5 menos 2 resulta em 17. Essa é uma expressão. E aí a gente resolve por partes. 2 vezes 14, temos 28. 28 divididos por 2, 14 novamente. 14 mais 5, 19. E 19 menos 2 resulta em 17. Esta é uma expressão e o cálculo é feito desta forma. Porém, para fazer o cálculo, nós temos que seguir algumas regrinhas. A primeira delas diz que a resolução sempre será primeiro a multiplicação ou a divisão e depois a adição ou subtração. Então, na expressão, vamos pegar o início da expressão que a gente acabou de calcular. Então, nós temos 2 vezes 14 divididos por 2. Então, tanto faz o cálculo que eu fizer primeiro, seja a multiplicação ou a divisão. Por quê? Se eu fizer a divisão, 14 divididos por 2 resulta em 7. 2 vezes 7 resulta em 14, continuando a expressão, né? Agora, se eu fizer a primeira multiplicação, 2 vezes 14, esse resultado dá 28. E 28 divididos por 2 também resulta em 14. Agora, o que eu tenho que cuidar é em relação à adição e subtração. Nesse exemplo aqui em laranja, 2 mais 5 vezes 3, eu tenho que fazer primeiro o cálculo do 5 vezes 3, que resulta em 15, mais 2 dá 17. Se eu seguir a sequência da esquerda para a direita, pegando o primeiro número que aparece e dali fazendo a operação, eu teria 2 mais 5, que resulta em 7, vezes 3 daria 21. Isso aqui está errado, tá? Então, primeiro multiplicação e divisão, para depois fazer adição ou subtração. Continuando, para que fique um pouco mais organizado, também ocorre que algumas expressões elas usam parênteses, colchetes ou chaves. E aí a gente sempre vai seguir o seguinte: primeiro a gente vai resolver o que está em parênteses, depois o que está em colchetes e por fim as chaves. Veja um exemplo: 15 mais 22 menos 7 mais 6 mais 3. Primeiro a gente vai resolver o que está em parênteses, 7 mais 6 resulta em 13. Aí a gente repete os outros números da expressão. 15 mais, abre colchetes, 22 menos, agora eu já coloco o resultado do cálculo que eu fiz dos parênteses, 7 mais 6 tenho 13, mais 3. Na sequência, calculo que está em colchetes. 22 menos 13, tenho 7, mais 3, tenho 12. Desculpa, 22 menos 13 eu tenho 9, mais 3 eu tenho 12. Então eu continuo o exercício, 15 mais 12 resulta em 27. Um outro ponto importante que eu quero destacar para vocês é que essa regra dos colchetes, chaves e parênteses, elas acabam se sobrepondo à regrinha que a gente viu antes, tá? Então, primeiro eu vou olhar o que tem esses símbolos aqui para depois procurar verificar qual é a operação básica que deve ser calculada primeiro. Então, nessa expressão aqui também nós temos uma questão para avaliar que nós temos os sinais positivo e negativo, ao multiplicar ou dividir, eu tenho que atentar a isso. Menos com menos será sempre positivo, então menos 2 vezes menos 2 resulta em positivo 4. E o mais com menos será negativo. Menos 2 vezes mais 2 resulta em menos 4. Observe também que o sinal de multiplicação ele pode aparecer com asterisco, é muito comum hoje com a tecnologia ele estar sendo usado com asterisco, com ponto ou simplesmente não aparecer. Assim como o sinal positivo também é muito comum ele não aparecer quando o número é positivo, Certo? Então vamos fazer o cálculo dessa expressão. Primeiro resolvemos o que está em parênteses. Menos 12 mais 10 resulta em menos 2. Aí eu expresso o restante eu escrevo o restante da expressão, Então, agora eu vou resolver o que está em colchetes. Então, 17 menos menos 2, vejam, o menos com menos é mais. Então, eu tenho mais 2. 17 mais 2, 19. Menos 3, 16. E agora eu vou resolver o que está
entre chaves, menos 11 com mais 16, menos 11 com mais 16 resulta em 5. E agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Esse é o resultado da expressão que nós acabamos de acompanhar. Outro assunto importante são as frações. A fração é sempre a parte de um inteiro. A gente divide o todo em partes iguais e a fração sempre será menor que um inteiro. Ela é parte daquele inteiro. Nós temos nos termos da fração o numerador, que vem do latim numeratus e significa contar, e o denominador, que é denominatus, que significa dar o nome da expressão, né? No exemplo a gente tem 1/2, que seria o meio, né? O 1 é o numerador, ele indica em quantas partes foram tomadas daquela inteiro, e o 2 indica o denominador, em quantas partes aquele inteiro foi dividido. Nesse exemplo, nós tínhamos um inteiro dividido em 2 partes e uma parte foi tomada, pelo menos tomada com base no cálculo do exemplo, correto? Vejam o exemplo que nós temos aqui, o exemplo clássico das pizzas, né? A primeira imagem, da esquerda para a direita, nós temos um círculo que foi dividido em 8 partes. Então vejam, um inteiro foi dividido em 8, denominador 8, dá nome à fração. E aí nós dizemos quantas partes foram tomadas, né? Pegar, por exemplo, que as partes verdes continuam sendo a pizza que está ali e a parte branca foi tirada, né? Então nós tiramos 4 partes de 8 e a leitura fica 4/8. 8 dá nome e 4 indica quantas partes foram tiradas. A mesma pizza nós dividimos em 4 partes, aí o denominador já é 4. Dizemos que metade da pizza foi tirada, aí nós vamos dizer que das 4 partes foram tiradas 2, então nós temos 2/4. E por fim, dividimos a pizza pela metade. Então nós temos o denominador 2, então o inteiro foi dividido em 2 e tiramos uma parte, o 1/2. Um outro exemplo aqui, nós temos um chocolate. Esse exemplo seria bom trabalhar em sala de aula, né? Nós temos uma barra de chocolate dividida em 15 partes iguais, né? Nós temos aí 5 colunas e 3 linhas, né? E aí as três primeiros quadradinhos foram retirados, né? Então mostra que consumimos 3 partes das 15 que existiam. Então como é que a gente pode escrever a fração indicando quantas partes foram consumidas do total que existiam? 3 divididos por 15, né? É a fração que representa a parte consumida do chocolate. E se a gente quiser dizer quanto que sobra, né? Quanto sobrou, a gente diria que é 12/15. É a fração da parte não consumida ainda. Correto? A leitura da fração, a gente sempre vai atentar à fração, qual é o numerador, o denominador, para poder fazer a leitura. O 1/2, nós temos o numerador 1, o denominador 2, e a leitura é 1/2. O 2/3, nós temos o numerador 2, denominador 3, e a leitura é 2/3. E assim, seguindo, né? Nós temos aqui um quadro bem importante que vocês podem fazer a leitura, parar o vídeo e verificar de um por um, né? Ok? Continuando, as frações próprias são menores que o inteiro, né? É a fração propriamente dita. O numerador ele sempre é menor que o denominador. Exemplo, 1/2, 3/5, 6/10. E as impróprias são maiores que o inteiro. O numerador sempre será maior. 4/2, 6/4, 8/5. As frações aparentes é quando o numerador é múltiplo do denominador. Nós temos o 9/3, né? O 9 é múltiplo de 3, 10/5, o 10 sendo múltiplo de 5, e o 12/6 sendo o 12 divididos por 6, né? O 12 é múltiplo de 6. As razões equivalentes, elas têm números diferentes, mas elas representam a mesma coisa, né? Nós temos aqui o exemplo, 1/2. Então nós temos uma pizza, como no exemplo que a gente viu antes, né? Uma pizza inteira dividida em 2 partes, sendo uma tomada, sobrou metade. E a mesma coisa o 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, né? Vamos pegar, por exemplo, uma pizza dividida em 10 partes, sendo 5 retiradas. Sobram 5, então sobra metade da pizza e ela tem a mesma representação do 1/2. Então são frações equivalentes.
E a simplificação das frações, basta dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tornando-a irredutível. Por exemplo, 10 dozeavos a gente divide por 2 e chega numa razão de 5 por 6, né? Então, se nós temos razões equivalentes, a gente pode enxugar ela, ao invés de ter um número muito extenso, a gente traz para uma fração irredutível, que é o menor número possível para representar aquela fração que a gente vai ter. E a fração de uma quantidade, basta dividir a quantidade pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, se eu quiser saber um meio de 10 alunos que eu tenho em sala de aula, eu vou pegar o número total que eu tenho de alunos, 10, que eu vou dividir pelo denominador, que é o 2, que resulta em 5. E multiplicado pelo 1, que é o numerador, eu tenho 5 alunos. Então, a metade, 1 meio de 10 alunos, são 5. A fração decimal são todas as frações que apresentam potência de 10 no denominador. Exemplo, 1/10, 3 centésimos, 12 milésimos. Então, vimos já o sistema decimal, né, de 10 em 10. E essa é a fração decimal. E os números decimais são formados normalmente por partes fracionárias, né, de um inteiro, mas pode ser mais que um inteiro, né? Então, nós temos, por exemplo, o 0,1 indica 1/10, né? 0,02 é 2 centésimos e o 1/15. Então, vejam, esse 1/15 nós temos 1 inteiro mais 15, né? Então, nós teríamos 115 por unidade décima. Por fim, eu vou passar agora os exercícios, né, que vocês devem fazer. Vou estar encaminhando o exercício complementar de expressões numéricas no grupo do WhatsApp. E eu peço que vocês façam na apostila os exercícios página 8, número 6 até o 8, 6, 7 e 8. Já na página 9, apenas o exercício 9. E na página 12, apenas o exercício 16. Novamente, escrevam as questões e respostas no caderno. No início da folha, coloque cabeçalho, o Senar Matemática Aplicada aula de hoje, o nome de vocês e encaminhem a foto no grupo Jovem Aprendiz 2020. Um grande abraço e até a próxima aula.